Como ter resultados na sua saúde física e emocional é o bate-papo que a gente vai ter hoje aqui no nosso encontro às 18h30 dessa quarta-feira. Bora fazer aí perguntas e respostas para contribuir um pouquinho mais para a tua saúde física, emocional e, por que não, a espiritual. Meu nome é Gabriele Tubbs e eu criei a estruturação emocional, sou alquimista, terapeuta e hoje a gente vai bater esse papo. Bom, eu já tinha anunciado para vocês e a gente reforcei ali pelo Stories, né? Para que enviassem aí perguntas pra gente conversar um pouquinho. E hoje de tarde veio muito forte aqui um insight comigo de que possivelmente poderíamos ter aqui uma consultoria express aqui, né? Te ajudar em alguma questão, né? Escolher uma pessoa para poder fazer essa consultoria, tá? Sejam todos muito bem-vindos aí, quem tá chegando. E então, dando continuidade, como que vai funcionar aqui o nosso encontro de hoje, tá? Eu selecionei ali algumas perguntas que eu recebi lá no direct, tá? Algumas pessoas mandaram algumas perguntas bem interessantes e vamos nos próximos momentos aí falando essas perguntas, vou respondendo essas perguntas, tá? E aí, na medida do possível, eu vou encaixando aqui as perguntas de vocês ao vivo, tá? Então, bora seguir assim. E aí, na sequência, então, 3 etapas da nossa live, do nosso encontro de hoje, vamos recapitular, tá? Até para quem vai entrando, se ambientando. Então, vamos responder primeiro as pessoas que enviaram essas perguntas lá no direct, tá? Então essas pessoas já foram precavidas, quiseram participar do nosso encontro, quiseram ter aí alguma pergunta respondida. Então vamos começar com a resposta para essas pessoas que já enviaram previamente, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E na segunda etapa da nossa live, vocês que quiserem mandar pergunta por aqui, podem mandar, tá? E aí a gente vai seguindo. E aí, na terceira etapa, a gente vai ver também, de acordo com o tempo, para não ficar uma live muito longa aqui, a questão de a gente fazer essa consultoria express, tá? Então, bora começar aqui com as perguntas. Deixa eu pegar aqui no meu direct pra gente fazer aqui esse nosso bate-papo, tá? E aí é claro que assim, de acordo com essas perguntas que eu vou honrar, né, quem me enviou as perguntas primeiro. Se você que tá aqui ao vivo comigo tiver aí alguma questão sobre o que eu estiver comentando, tiver algum comentário, enfim, alguma coisa, fique aí super bem-vinda e à vontade para interagir comigo, tá bom? Então a primeira pergunta que veio foi sobre uma postagem que foi feita recentemente, nas últimas semanas, que foi uma postagem sobre infecção urinária. Eu até vou pegar o post aqui para comentar com vocês, ler o que foi escrito, tá aqui ele. Porque a pessoa perguntou assim, ó, ela falou, né, comentou assim, ó, vi o post sobre infecção urinária e fiquei pasma, pode explicar mais sobre isso? Né, foi que a pessoa me mandou aqui no direct, tá? Então, o post ele falava assim, ó, você nunca vai acabar com a sua infecção urinária se não fizer isso, né? Então, nesse post, gente, e o que eu tenho, assim, para explicar para vocês sobre essa questão, tá? Segundo a alquimia, nós temos etapas da nossa vida, fisiologicamente falando, tá? Sendo construídas desde o nosso nascimento, nos 0 anos, até o decorrer da nossa vida no passar dos anos, tá? E aí, enfim, é uma história bem longa para explicar isso, mas nesse assunto da infecção urinária, especificamente, que foi perguntado aqui, tá? Cada uma dessas regiões do nosso corpo, elas estão relacionadas com determinadas glândulas, determinados órgãos, tá? E aí, o equilíbrio desses órgãos é importantíssimo para que não hajam sintomas relacionados a esses órgãos e até doenças, né? Porque tudo vai começar em um sintoma, né? Não vamos esquecer
dessa questão, tá? Então, uma pessoa que vive ali com infecção urinária, muito mais as mulheres, porque os homens, eles sofrem menos desse tipo de situação, né? Até por toda a característica realmente anatômica do homem, né? Nós mulheres temos os nossos órgãos reprodutores internos, né? Já os homens, eles têm os órgãos projetados, né? Então, isso já é uma diferença e uma complementariedade dos dois, tá? Então, quando a gente tá falando com relação a sistema reprodutor feminino, aí a bexiga e aí, então, a parte urinária, né? Que nós mulheres e ficamos mais suscetíveis a essa infecção urinária, tá? Nós estamos falando de órgãos mais na parte inferior do corpo e mais relacionados aos chakras mais baixos, tá? Então, a gente tem 7 chakras principais. É interessante que muitas vezes, e por isso que eu já falei na dinâmica que a gente vai aqui das perguntas, porque para responder uma pergunta, para ficar uma coisa bem completa e aproveitando que é uma live, então a gente tem a oportunidade de bater um papo um pouco mais extenso, né? É interessante que eu explique algumas questões, né? Que para algumas pessoas que já conhecem um pouco mais, por exemplo, de chakras, pode ser um pouco mais óbvio, mas para muitas pode não ser óbvia, tá? E aí tem aquela velha frase, né, que se diz: o óbvio deve ser dito, né? E eu concordo muito, acredito muito nisso. Por quê? Porque às vezes também, gente, o que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra, tá? Então, nós temos 7 chakras básicos, tá? Básicos por quê? Porque, na verdade, a gente pode considerar outras regiões do corpo em que a gente tem pequenos centros energéticos que são chakras também. Mas esses 7 chakras que realmente ficam aqui alinhados na região da nossa coluna, tá? E o primeiro deles é o chakra básico, tá? Então o chakra básico, ele tá mais relacionado ali com, por exemplo, nossa região ali dos intestinos, e ele é o chakra da base, como o nome dele diz, ele já é mais direcionado para o centro da Terra, tá? E tá mais relacionado ali aos 0 aos 7 anos e ao papai. Então, até essas questõezinhas que eu vou trazendo, elas vão ser complementares nas próximas perguntas aqui que vieram, tá? Então, essa etapa para o homem, por exemplo, ou para o menino ali, né, do 0 aos 7 anos, é a etapa bastante importante na formação desses órgãos, na maturação, tá? Não posso falar formação, porque a formação é lá no útero, quando o bebê tá sendo gestado, tá? Mas na maturação desses órgãos reprodutores masculinos do intestino, tá? De toda essa parte mais relacionada às pernas, de toda essa parte mais relacionada ao pisar, né? Toda essa parte mais relacionada ao caminhar da vida, então relacionada ao chakra básico. Logo acima dele, no chakra esplênico, tá? Nós temos então chamado de chakra, falei esplênico, não, mas é isso mesmo, chakra esplênico, ou também chamado de chakra sexual. Nessa região, nós temos o segundo chakra, né? É uma subida. E esse chakra, ele está relacionado à mãe, à serpente da mãe. Lembrando que quando eu sempre falo do DNA, nós temos então 50% ali de cada, do pai e da mãe. Então, nesse segundo chakra, tá? Nós temos então a relação com mãe. Então, nós mulheres recebemos os nossos órgãos, né, reprodutores vindos dessa mãe, que é relacionado a esse segundo chakra, esse chakra esplênico, tá? Que está relacionado ao nosso útero, ovários e tudo mais. Então, tudo que está relacionado a esse sistema reprodutor feminino está relacionado e ligado a esse chakra esplênico, que foi algo que eu escrevi ali e expliquei nesse post, né, que a pessoa até se referiu pedindo para explicar um pouco melhor, né? Tá ficando claro, gente? Tá legal da forma que eu tô explicando? Se tiver, coloca aí um diamantinho para eu saber que vocês estão comigo e estão participando, captando aqui o que eu tô conversando, que eu tô trazendo para vocês. Então,
Como eu estava dizendo, esses órgãos estão mais relacionados ao esplênico e a essa construção, essa maturação dos órgãos femininos. Então, quando nós mulheres apresentamos, por exemplo, cólicas, a própria infecção urinária, que veio aqui como tema, tá? Cólicas eu já falei, me fugiu agora. Por exemplo, o ovário policístico, dificuldade até de engravidar, diversas questões. Claro que aí depende de outros traumas que possam ter acontecido, dependendo da fase da vida lá atrás, tá? Porque pode ser também relacionado a alguma questão com o pai, tá? Aí já é uma questão mais pontual, a questão de conseguir engravidar ou não, tá? Mas essas questões, então, cólicas, a cistite, infecção urinária, corrimento, tá? Que muitas vezes é comum para algumas mulheres, ou talvez para uma grande maioria, tá? E não é normal viver ali com corrimento, não é normal viver ali nessa situação, tá? Então, todas essas questões aí, religadas ao feminino, estão ligadas a esse chakra esplênico. Então, na medida que você ainda não olha para isso, ainda não busca a transformação, né? Porque para mim a cura nada mais é do que uma transformação. Então, enquanto você não buscou ainda uma transformação, essa cura dessa situação na sua vida, que nesse caso está muito ligado à mamãe, e aí veja se faz sentido para você que está aqui comigo, dessa questão, né? Se você sofre, se você se identificou com algum desses sintomas, a própria infecção urinária, né, que veio relacionado ao post, me diga se faz sentido, né, a relação com a sua mãe, né? Você percebe que tinha, né, ou teve alguma relação, ou tem até hoje, né, alguma relação que você perceba que é um pouco conflituosa, tá? E aí a gente começa a desemaranhar aqui e entender por que vem alguns sintomas para o corpo físico. E a questão que eu passo para vocês, tento passar, né, e na nossa interação, nos stories, nos reels, nos nossos posts, de a gente ter toda essa relação do nosso emocional, do nosso espiritual com o corpo físico. E aí é todo esse conjunto pra gente relacionar as três esferas, corpo, mente e espírito, tá? Então, sobre essa pergunta, sim, a gente precisa reestabelecer esse chakra. Nesse caso, o que eu quero dizer com vocês? Você precisa reestabelecer a sua relação com mãe. E aí, sim, eu aconselho que você limpe esse DNA recebido, né, por pai e mãe, porque quando você limpar a parte da mãe, você vai começar a perceber quantas coisas vão se dissolver relacionadas a sintomas que você tem, tá? Assim como se você tem alguns sintomas ligados aos chakras que são ligados ao pai, também você pode perceber aí melhor uma dissolução de tudo isso na sua vida, tá bom? Então, sigam aí interagindo comigo, tá? Eu vou pra pergunta 2, porque só nessa pergunta eu já levei aqui um certo tempo para responder, mas essas coisas que eu expliquei, gente, elas já vão nos dar base para algumas perguntas que eu posso relacionar aqui, tá? Porque, como eu falei no início, vamos ver aqui perguntas enviadas, primeira, né, dando essa preferência para quem enviou antes, né? E aí a gente conseguindo responde aqui quem tá ao vivo alguma coisa, e a consultoria express a gente vê se dá tempo. Mas se não, vocês já me contem se gostam dessa ideia, porque de repente a gente faz outra live para fazer essa consultoria express, tá bom? Então a pergunta 2 que veio é assim, ó: sempre quis ter um companheiro de vida, mas não consigo. O que há de errado comigo, né? E essa é uma pergunta que bate muito com tudo que eu vivi na minha vida, né? E aí eu entendo bem quando essa mulher, assim como eu, sempre tive essa vontade, esse desejo de ter, né, uma pessoa para caminhar junto na vida, e me parece que da forma, né, que você trouxe essa pergunta, né, me parece que, eu não sei se ela tá ao vivo aqui, mas enfim, também não tô dando nome aqui para não, como se diz, preservar um pouco também daquilo que você trouxe, né, algumas coisas mais pro lado físico, legal, mas algumas coisas mais, como se diz, pontuais aqui,
talvez seja interessante preservar um pouco a identidade, tá? Mas então assim, ó, a questão de relacionamento afetivo, de relacionamento amoroso, não há nada de errado contigo. A questão são as questões que a gente guarda, né? Como eu sempre digo, como uma marca, gente. É como se ficasse literalmente, sabe o que me veio aqui em mente? Aquela imagem dos animais que são marcados, né? E nós humanos, tá? Nós ficamos sim com marcas lá do passado e relacionadas à nossa primeira etapa de vida, né? A primeira infância, a nossa infância até uma certa idade, principalmente dos 0 aos 14 anos, né? Segundo a alquimia, a gente vai ter ali muita relação de etapas nesses primeiros 14 anos de vida, de questões que vão se formando e vão impactar no nosso comportamento, na nossa personalidade, refletir lá adiante na vida adulta em diante, tá bom? Então, uma delas tem relação com isso, né? Porque às vezes eu coloco algumas postagens sobre isso, né, da relação que a gente viu em casa, né, como foi a relação que você pode ter visto de papai e mamãe juntos, ou de repente, justamente o contrário, né, você não viu essa relação porque, de repente não conhece o pai, não conheceu o pai, de repente não, como se diz, o pai foi embora, ou o pai estava em casa, mas ele não interagia com você, e aí ficou aquela sensação de pai ausente, ou o pai trabalhava demais. Então são fatores que, se o pai ele não é presente que eu digo assim, ó, de coração, né, de atenção mesmo, né, então se esse pai ele não está presente o suficiente ali na vida dessa criança, ela não vai crescer com uma segurança. Nesse caso específico, que é uma mulher, para nós mulheres, a presença do pai é muito importante. Então, para a menininha, a presença desse pai é muito importante nesses primeiros anos de vida, para ficar aquela relação do oposto, da complementariedade, firme e segura dentro dessa menininha. Assim como o contrário. Então, para o menino é importante a presença dessa mãe para que ele se sinta seguro com o sexo oposto. No caso aqui, a pergunta para a mulher, e a maior parte aqui do público somos nós, as imperatrizes, que eu justamente conto ali no destaque, eu deixei salvo, que eu escolhi imperatrizes, que é assim, é um anseio, né, de virar essa mulher toda poderosa como uma grande imperatriz que lidera um império, mas sempre sem perder o feminino, tá? Então, para que você, né, consiga conquistar este desejo, como era o meu desejo também, um grande sonho, eu ter um companheiro de vida, tudo mais, eu precisei me trabalhar muitas questões. Precisei limpar muitas coisas de pai, limpar muitas coisas de mãe, para que eu conseguisse ter esse sonho realizado, esse desejo realizado, né? Por quê? Porque para que você consiga, então, ter esse companheiro ao seu lado, e aí você pergunta, nossa, mas tem algo de errado comigo? Não, não tem nada de errado com você, mas tem que sim limpar as memórias que ficaram lá gravadas de infância, desse possível modelo que ficou guardado dentro de você, desse pai e dessa mãe juntos se relacionando, ou desse pai e dessa mãe não se relacionando. Porque esse pai não era nem presente na tua vida, né? Então, essas questões a gente precisa entender, tá? E liberar isso, perdoar isso, né? Constelar isso, para que possa, então, cortar cordões, né? Cortar cordões com mãe, até pra gente conseguir fazer esse movimento da criança ir para a mão do pai, né? Então, por quê? Porque muitas vezes quando um casal, vamos dizer, fica lá em brigas na infância daquela criança e aquela mãe se posiciona daquele jeito, não, porque o filho é meu, então eu não quero aqui, assim, afasta um pouco o filho desse pai, principalmente a filha desse pai. Isso gera toda uma negação dessa paternidade. E a filha, né, no caso especificamente a mulher aqui, ela não tem nada a ver com a relação desses pais, tá?
Então, hoje, você como adulta, você que mandou essa pergunta, né? Para ter um relacionamento afetivo, é preciso sim limpar esse DNA do que ficou registrado lá no seu DNA com relação a pai, com relação a mãe, tá? Para que então você comece a se desprender dessas amarras e do modelo que ficou de pai. Porque se você ficou com um modelo de um pai ausente, possivelmente todos os seus relacionamentos são com homens ausentes. O que seria um homem ausente? Um homem que não pode ficar com você. Um homem que trabalha demais, então a prioridade é o trabalho dele, então ele começa a se relacionar com você, começa a namorar, mas aí ele vai virar pra você e vai falar assim: nossa, minha querida, eu não tenho tempo pra você, porque a prioridade é meu trabalho, e ele fala isso categoricamente pra você. Esse é só um exemplo, né? Aí a pessoa viaja demais, né? Ou a pessoa, de repente, ela tem outros compromissos, até compromisso com outra pessoa, e aí você nunca é a prioridade. E enquanto você não limpar esse pai ausente dentro de você realmente nunca vai ser a prioridade, tá? Então precisa mexer nisso, precisa ter coragem para se transformar e sublimar isso, superar tudo isso, tá? E tudo que a gente traz aqui, tudo que eu trago aqui com relação às ferramentas, né, as diferentes ferramentas da constelação, dos florais principalmente, essa foi a derradeira final, assim, de toda a minha trajetória pessoal de cura, de transformação, de longos e longos anos de psicanálise que eu passei, longos e longos anos de terapia, né, com psicanalista, com psicóloga, e depois entrando aí, passando por terapias integrativas e começando a entender toda essa dinâmica, né, toda essa relação dos chakras, da diferença, da etapa, né, que eles representam da nossa vida, e eu começando a entender essas fichas caindo dentro de mim, na medida que eu fui limpando, é que isso foi se realizando na minha vida. E detalhe importante que eu gosto de falar, eu sempre, se vocês pegarem nos meus vídeos do YouTube, né, nos meus vídeos do YouTube, que eu tenho vídeos lá bem antigos, inclusive acho que eu tô bem diferente, também usando uns filtros, desses filtros aqui. Hoje eu até coloquei aqui o filtro também, porque eu passei o dia aqui atendendo e fazendo algumas outras atividades numa brecha e outra, e tava aqui com a cara um pouco cansada já, então eu botei aqui o filtro. Mas nos vídeos que eu tenho mais antigos do YouTube, gente, eu falava muito sobre perdoar pai e mãe, tá? Peraí. Então foi uma expressão que eu já ouvi bastante, fez muito sentido até um certo ponto da minha caminhada pessoal e do que eu ensino para vocês aqui, e até certo ponto que não fez mais sentido falar dessa forma, tá? Por quê? E aí isso começou a cair, essa ficha para mim, tanto quanto eu comecei a estudar a constelação e aplicar a constelação aqui no consultório, assim como quando eu comecei a aprofundar meus estudos na alquimia, que é a questão seguinte, né? Que quem somos nós, filhos, para perdoar um pai e uma mãe? E aí eu digo para vocês que eu acredito que nós não temos esse poder e seríamos arrogantes, no meu ponto de vista, de perdoarmos pai e mãe. Por que eu digo e começo falando isso sobre quem somos nós para isso? Porque nós, gente, recebemos um corpo desse pai e dessa mãe, tá? Se não fosse um óvulo se encontrar com um espermatozoide, tá? Nós não estaríamos aqui hoje, porque foi graças a esse encontro, primeiro desse pai e dessa mãe que se relacionaram, e aí esse encontro desse espermatozoide com esse óvulo, que gerou a pessoinha que nós somos, né? O corpo físico, pelo menos. Então, perdoar pai e mãe, como eu dizia antigamente, e eu realmente me dei conta de outras coisas e eu não fez mais sentido. Então, hoje em dia, eu evito falar essa expressão, porque eu não acredito mais nisso. Eu acho que ela não faz sentido, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Pelo menos de acordo com o que eu ensino aqui na estruturação emocional, aqui na minha escola e no trabalho que é feito no consultório, nos atendimentos, tá? Então, no meu ponto de vista, não seria perdoar. Por isso que eu prefiro usar limpar pai e mãe. Foi uma expressão que eu achei que fazia mais sentido, tá? Até porque hoje eu vejo e tenho recursos aqui no consultório para limpar esse DNA, né? Que é limpar, então, através dos florais alquímicos, né? Então a gente faz
através dos florais, e aqui dentro vão esses componentes de limpeza de DNA, de traumas intrauterinos, tá? Então, eu acredito mais nesse sentido. Então, que a gente vai limpar esse pai e mãe e não perdoar, tá? No momento que a gente limpa, a gente tira a parte que não cabe mais, que não precisa, os padrões comportamentais repetitivos que não fazem sentido, e aí a gente fica só com a parte positiva dessa ancestralidade, tá? Então, eu acredito bastante nisso, tá? Então, para fechar essa tua pergunta, né, sobre para você ter um companheiro de vida, trabalhe isso em você, vá limpar o seu DNA, tá? De toda a minha caminhada também, o que eu vi assim, que foi a grande virada, eu vi mexer muita coisa com os florais alquímicos, foi por isso que eu fui estudar, né? Eu fui estudar isso e eu disse, não, eu preciso ter essa ferramenta no meu consultório, porque ela é muito efetiva, tá? Foi onde eu tive grandes viradas. Então, se você quer ter um companheiro, como eu também queria, eu te aconselho que você faça essa limpeza aí do DNA o mais rápido possível. Gente, porque tem uma coisa importante também, a gente não tem mais tempo a perder. Eu sempre digo, todos nós temos uma missão aqui na Terra, tá? Então não tem mais tempo para ficar perdendo, né? Vamos agilizar as curas, as transformações, porque não dá mais tempo para ficar, né, esperando. Esses dias eu ouvi uma frase que foi assim, não, mas eu tenho tempo, tá tudo bem, tá tranquilo. Então, assim, não concordo com essa forma de ver, né? Eu acho assim, não tem mais tempo, não dá mais tempo, tá? Vamos ser ágeis e agilizar as transformações. Ou então, né, a gente acaba ficando só na vontade de realizar as coisas, mas sem ação pra nada, sem fazer realmente aquilo que deseja, tá? Outra pergunta que veio aqui foi uma pessoa dizendo que vive com dores de cabeça constantemente, e aí como melhorar isso, tá? Aí também eu posso puxar um gancho de toda essa conversa, a conversa inicial que eu falei da infecção urinária, que assim como eu expliquei lá no início da nossa live, tá? Quem chegou depois vou deixar ali as primeiras horas a live aqui, depois provavelmente ela vai sair do ar, tá? Então, para quem ainda quiser ver o início da live, corre lá logo que a gente acabar, tá? Então, assim, como eu expliquei lá no início, que os nossos chakras estão relacionados a determinados órgãos e situações, a cabeça também, óbvio. Então, assim, a gente tem o chakra básico, como eu já comentei, que ele é da serpente do pai. O que é a serpente do pai, né? A gente faz esse cruzamento das serpentes, né? Que elas passam por cada um dos chakras, aqueles relacionados ao DNA do pai e ao DNA da mãe. A cabeça tá relacionada ao DNA da mãe, tá? Por quê? Porque essa parte aqui, que é o nosso chakra frontal, é a cabeça da serpente da mãe, que a gente chama na alquimia, tá? Então é a cabeça, isso estudado por Nicolas Flamel, que é um dos alquimistas antigos, onde foi inspirado essa limpeza de DNA, né, que a gente faz, que eu falei em toda a explicação da pergunta 2 ali, que foi a pergunta que a pessoa quer ter o relacionamento amoroso, tá? Então, para quem sofre de dor de cabeça, e eu sempre sofria de dor de cabeça, tá? Precisa limpar o DNA também, para que você chegue nessa etapa aqui e limpe aqui a serpente da mãe, o chakra frontal. Para quem sofre de rinite, de sinusite, região aqui do nariz, tá sempre com o nariz pingando, parte dos olhos, precisa limpar ali, e também pode ser trauma intrauterino, tá? Diversas questões. E aí é interessante que eu vou compartilhar uma questão com vocês, porque a minha primeira formação é nutrição, e aí lá atrás, quando eu tava só na nutrição ainda começando a entrar nas terapias, o que veio forte, né? Eu até tenho um livro muito legal sobre isso, né? Dos alimentos que são gatilho para a dor de cabeça. Então, por exemplo, você que sofre de dor de cabeça, você não pode comer determinados alimentos, tá? Que são, por exemplo, alguns aqui pra gente reforçar. Açúcar, leite, derivados, não pode, porque tem uma substância ali, principalmente no queijo, que tá concentrado, que ela estimula, dá um gatilho para dor de cabeça. Vinho, nem pensar. O próprio suco de uva é bom ficar de olho, não é legal tomar, tá? Que mais? Açúcar, leite, derivados. Eu certamente estou esquecendo de alguma coisa. Tem mais alguns. Assim, o glúten não é recomendado, não que ele tenha um gatilho específico aqui, mas enfim, esses alimentos principais. E aí o que acontece, gente? Eu mesma, nos últimos tempos,
com dores de cabeça e tal, muitas vezes eu percebi assim que amendoim pode ser para algumas pessoas, aí veio aqui outro alimento, principalmente assim alimentos que têm mais possibilidade de ter uma intolerância alimentar. Então aí sim entraria o glúten, o amendoim, o próprio milho, o ovo, dependendo, aí entra muito a individualidade bioquímica. Então, se você tem dor de cabeça, sim, você pode evitar esses alimentos, tá? Mas realmente foram nesses últimos tempos que eu limpei aí a minha serpente e passei então pela limpeza da mãe e alguns processos que foram feitos com os florais alquímicos que eu venho agora recente, há alguns meses, sem sentir nada mais de dor de cabeça. E aí que às vezes eu tenho comido, né? Pelo menos uma vez na semana, eu acabo saindo da minha rotina. Eu costumo manter uma rotina de alimentação um pouco mais saudável, pelo menos com frutas, com verduras, isso eu sempre como, tá? Mas muitas vezes eu tenho comido algumas coisas, como o próprio trigo, algumas coisas que não seria o ideal, que não são aconselháveis pra gente ficar comendo. E algumas coisas de açúcar, por exemplo, que antes era batata, comia aquilo ali e pronto, dor de cabeça, tá? Eu já sentia aquela coisa pairando, tá? E agora, mesmo que eu como às vezes esses alimentos, eu não tô mais ficando com dor de cabeça. Se essa pessoa que me mandou essa pergunta tem dores de cabeça como eu tinha, que eu ficava com uma enxaqueca horrorosa de 3, 4 dias, nenhum remédio funcionava, nenhum remédio para dor funcionava. Eu ficava lá passando mal com dor de cabeça. Ou tinha duas opções, eu não tomava remédio ou eu tomava alguns remédios, só me intoxicava mais ainda, né, o meu fígado, e não conseguia sair daquele quadro, tá? Então aí que a alquimia é tão mágica, essa alquimia floral, por quê? Porque ela considera diversos aspectos, não só o DNA, mas a matriz, que é um órgão específico que nós mulheres temos, que a gente tem que estar com essa matriz saudável, que é por onde o espírito do filho, né, ele entra aqui no topo da cabeça e vai, então, vai chegar ali nessa criança, tá? É um órgão relacionado à criatividade. Bom, aí é papo para uma outra conversa até mais profunda, tá? Mas tudo isso foi acontecendo por também aspectos astrológicos que foram sendo trabalhados, tá? Que os florais alquímicos nos abrem essa possibilidade, tá? Então, mas para começar, o que eu te recomendo é que você limpe o DNA pra gente conseguir limpar aqui o teu chakra frontal, que é onde passa essa parte aqui da cabeça. E outra coisa importante, essa serpente, né, que eu comentei, uma parte é pai e outra é mãe. E aqui no topo da cabeça que ela se cruza. Então, mais uma vez, cabeça. E aí aqui, se esse pai e essa mãe não tem harmonia entre eles, quando essa serpente chega aqui no topo, no coronário, não há essa harmonia. Então, também é uma das questões que pode ser o motivo da dor de cabeça, tá? Por quê? Porque aí você fica ali com esse pai e mãe que não se bicam, né? São as serpentes que querem uma comer a outra, literalmente, tá? Nossa, olha essa pergunta aqui já tá respondida em toda essa live aqui, de acordo com as outras. Essa pergunta que a pessoa fez foi assim: por que você fala tanto em limpar pai e mãe, tá? Então essa pergunta, na realidade, eu vou basicamente resumir de tudo que eu falei até aqui. E aí já respondemos bastante, tá? Por quê? Porque o pai e a mãe, cada um tem relação com determinadas partes que gerenciam o nosso corpo. Eu vou colocar assim. Então, como eu expliquei no início, eu vou fazer uma resumida, tá? Quem foi chegando depois, aliás, bem-vindos, né? Quem foi entrando, eu engatei aqui respondendo, mas você depois volta nos primeiros momentos aí que a live ficar salva, porque não sei quanto tempo ela vai ficar salva, tá? Então, assim, o limpar o pai e mãe é importante, por quê? Porque ao longo dos 7 chakras, desses 7 chakras, você tem 6, 3 relacionados ao pai, 3 relacionados à mãe. E o 7º é o casamento dos dois, tá? E aí, esses 6 chakras, 3 de cada, desculpa, são relacionados ou a pai ou a mãe, você vai ter ali o quê? Você vai ter ali alguns órgãos específicos ligados a glândulas que vão fazer a secreção hormonal e que todo e qualquer sintoma ou até possível doença
que chegue a uma doença e que esteja então relacionada a esse chakra, a esses órgãos gerenciados pelo pai, pela serpente do pai ou pela serpente da mãe, você vai ter esses sintomas enquanto você não limpar isso, enquanto você não limpar esse DNA. Porque geneticamente a gente sabe mesmo que, de fato, pela ciência tradicional, né, normal, a gente sabe que vai ter lá aquela correlação genética. Ah, então se o teu pai foi diabético, você vai ser diabético. Não, peraí. Inclusive a genética fala o seguinte, você pode ter o gene para desenvolver diabetes, mas 80, 85, até 90%, mais ou menos, 95%, tá na tua mão, de acordo com os teus hábitos alimentares, a quantidade de exercício que você faz, água que você bebe, comida que você come. Então, tudo isso tá qual que é a palavra? No adaptável, né? Naquilo que você pode fazer de acordo com os teus hábitos, tá? Então, se você tem bons hábitos, você não vai desenvolver aquela doença, tá? Então, de acordo também com a relação dessas partes ali do teu corpo, você pode ou não desenvolver determinadas doenças. Então, limpar pai e mãe vai ser importante para quê? Para que você literalmente amenize ou cure sintomas que você vinha tendo com recorrência, tá? Amenize situações e doenças que possam ser possíveis realmente você transformar e curar. Porque, gente, na medida que você tem alguma doença ali, alguma questão física e que aquilo ali não cura, você, quando você mexe no sutil, e aí a gente mexe nessa alma que anima esse corpo, tá? Porque alma e espírito são coisas diferentes. Espírito, né, é a nossa essência, né? Somos nós, a luz que nós temos. Pra gente encarnar, a gente nessa atmosfera terrestre é criado essa alma, que é a nossa aura. E ela que vai animar o corpo físico, que vai ser o veículo pra gente fazer aquilo que o espírito veio fazer. Porque o espírito não é desse mundo. O espírito é de talvez outros mundos, né? Vai saber. Então, limpar pai e mãe é importante para que você melhore a sua performance física, você melhore o seu emocional, para que você pare de repetir padrões comportamentais que não são seu, meu amor, não é teu. Esses padrões comportamentais que você vem tendo, eles vêm muitas vezes lá de trás, e aí você segue repetindo aquele comportamento, honrando aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, enfim, diversos ancestrais lá de trás, e aí muitas vezes está ali repetindo aquele padrão comportamental. Por isso a importância de limpar o DNA desse pai, dessa mãe, porque você vai mexer aí nesse sutil, tá? Te ajudando tanto na sua saúde física como emocional e ajudando no teu espiritual também, tá? E aí você pega também as informações de tudo que a gente falou até agora na live que tem relação com essa limpeza de DNA, que agora eu falei um pouco mais resumida, tá? Aí veio uma pergunta assim, eu não consigo engrenar a atividade física e não gosto de musculação, o que você sugere? Então, eu sugiro que você equilibre aí o seu corpo, porque você pode estar sem vontade, você pode estar aí meio desanimada para fazer as coisas, tá? E aí toda essa relação de pai e mãe, o pai é aquele que vai nos trazer o elemento do fogo e da terra, que é a nossa vontade, é a nossa materialização das coisas. Então, para tu ir na academia, você precisa ter fogo, você precisa ter energia, você precisa ter esse impulso, essa vontade de ir na academia. Para você puxar ferro, você precisa estar com os seus músculos, e isso vem de pai, isso é terra. Você precisa estar ali com essa força para que você consiga ir na atividade física. No primeiro momento, você faça a atividade física que você deseja, mas quando eu falo em termos de saúde, a musculação, gente, é a única atividade física que realmente vai conseguir te trazer um resultado de saúde bom, porque ele vai fortalecer os teus músculos. Mas para que você consiga fortalecer os teus músculos, você precisa ter o elemento fogo e terra que vem do teu papai. E aí para nós mulheres é esse desafio, que quando eu respondi a pergunta da pessoa que quer ter um relacionamento afetivo na sua vida, e aí eu disse, se não teve e não tem presença de pai registrado,
Você não tem fogo e terra, você também não deve conseguir, é outra pessoa, é outra situação, mas também não tem como ir fazer o exercício físico. De repente você nem consegue levantar da cama porque tá deprê, porque tá desanimado. Então nós mulheres, por tendência já mesmo, já temos menos a quantidade de fogo e terra, tá? A gente recebe isso do pai. Se o pai não foi presente, precisa equilibrar os elementos. O que são os elementos? São os elementos da natureza que regem nosso corpo. Fogo, terra, ar e água. Isso tudo, gente, que ao longo da live eu tô explicando, na realidade, tudo isso é feito em um tratamento alquímico, em que a gente faz, e dentro do desenvolvimento de estruturação emocional, eu vou conduzindo o que eu vou sentindo ali de você, tá? Mas mês a mês, quem se interessa por tomar os florais, a gente consegue muita melhora. E aí, mês a mês, a gente vai fazendo a toma dos florais. Quem, por exemplo, faz o atendimento semanal, nesse período aí, entre uma toma e outra do floral, que dura um mês, né? A gente vai fazendo as constelações, a gente vai trabalhando outras coisas. Agora, esse equilíbrio dos elementos é bem importante para você ter esse up na atividade física. Então, o que eu sugiro? Você precisa equilibrar isso. E aí eu até vou dizer uma coisa. Eu de 2020... agora eu não sei. Acho que 2020... não sei se 2020 já, 2021... enfim, nos últimos 2 anos, eu acho, eu comecei a ficar bastante... acho que foi 2021, 2022. Eu comecei a ficar bastante sem força, sem ânimo... e realmente eu tava sentindo isso no meu corpo. Eu tava com dificuldade para levantar, eu não tava conseguindo treinar, eu sempre treinei, então eu tava sendo bastante afetado na minha saúde física, fazendo os exames, vendo o cortisol lá embaixo no dedão do pé, afetando a minha memória, porque o cortisol, para quem não sabe, ele afeta diretamente a memória. Então eu tava conversando com as pessoas e eu tô assim, peraí, o que eu falei mesmo? Esqueci. Por quê? Porque me dava esses lapsos. Tá? E aí que eu, como é que se diz? Tomei alguns hormônios, né, na parte médica, fiz várias suplementações que o médico, o nutrólogo também me pediu, e suplementações que eu também vinha fazendo na área de ortomolecular aqui da nutrição, mas o que realmente eu vi me tirar desse buraco e desse lugar que eu tava ali totalmente desanimada, que não conseguia fazer as coisas, e era assim, ó, dava às 3 da tarde, nossa, minha energia descarregava de um jeito que eu não conseguia fazer as coisas, né? Eu tava me sentindo mais fraca para atender, energeticamente falando, enfim. Então, diversas questões. E foi esse equilíbrio com a alquimia que foi sendo feito, né? Esse trabalho, esse tratamento alquímico que foi me fortalecendo o meu fogo, que tava no pé, que tava baixo, a minha terra, para que eu pudesse ter energia, realizar e vontade de fazer as coisas, tá? Então, é todo um contexto, todo um trabalho feito, tá? Não é assim da noite pro dia, mas uma coisa eu posso garantir para vocês, já no primeiro atendimento você começa a ter melhora no primeiro mês de uso de floral, que foi o que aconteceu comigo, por isso que eu quis entender o que era isso, porque a primeira vez que eu tomei, né, esses florais alquímicos, eu comecei a ter muita já mudança, insight na minha vida. Então eu fiquei muito curiosa para entender isso. Então assim, no primeiro mês de tratamento, você já começa a perceber a melhora em você, tá? E aí é uma sequência para que tu consiga atingir aquele objetivo que você veio buscar no atendimento, né? E aí, vou fechar com essa pergunta, porque a gente até já passou bastante aqui, tá? E aí, como eu tinha dito, das pessoas que quisessem perguntar aqui ao vivo, aí qualquer coisa vocês me mandem no direct, conversem comigo aí pra gente marcar um outro dia, tá? E aí, até pra possível ideia que eu dei de fazer uma consultoria express, mas hoje não dá mais tempo, porque a gente já super estourou no horário, tá? Essa última pergunta, a pessoa fala que ela vive presa, não consegue ir no banheiro, que já chegou a ficar 1 semana de prisão de ventre, e perguntou se isso é grave. Isso é gravíssimo, gente. A gente precisa fazer cocô, tá? Então, assim, pela nutrição, eu vou te dizer que a disbiose, ok? A disbiose é um desequilíbrio dos micro-organismos que você tem no intestino, né? Então, bactérias, fungos e tudo mais, em que cresce mais uma população negativa e ela começa a dominar ali, podendo fazer diarreia, podendo fazer constipação, que é essa prisão de ventre e tudo mais. E aí pensa o seguinte, você come várias vezes ao dia. Então,
teoricamente, você poderia evacuar cada vez que você come, mas pelo menos umas 2 vezes seria já super legal. No mínimo dos mínimos, uma vez ao dia. Então imagina ficar uma semana sem ir no banheiro, são 7 dias e você continua comendo nesses dias, tá? Então, o cocô ali parado vai ter ali toda uma reabsorção de água que acontece. Por quê? Porque você vai manter o lixo na porta da casa, como se fosse, e o lixo não está sendo recolhido, né? Então é toda uma excreção que precisa ser eliminada. Isso pelo ponto de vista da nutrição. Agora vamos somar conhecimento aqui. Pelo ponto de vista da alquimia, gente, todos os micro-organismos que nós temos no corpo são chamados de miasmas. Pela alquimia, não importa se é aquilo ali é bactéria, se é fungo, se é vírus, não importa qual é a classificação exatamente do bicho. O que importa é que esse bicho, vamos dizer assim, ele tem um espírito e ele tem essa energia que anima esse bicho, tá? Então, não importa se vai ser bactéria ou vírus e tal. O que importa é que aquilo ali realmente vai trazer essa energia de obsediar o teu corpo, vamos dizer assim, tá? Então, para a alquimia, quanto mais você ficar sem ir no banheiro, mais problema é, tá? Assim como para a nutrição, pela medicina normal, tradicional, de qualquer forma, a gente vai ter essa visão. Peraí que parece uma coisa prendendo aqui na minha cadeira, não. Então, gente, precisa fazer cocô. Então, isso é uma das primeiras coisas que a primeira, na realidade, coisa que a gente já faz no atendimento alquímico, tá? Vai ser essencial que eu te coloque para ir no banheiro, tá? E aí isso a gente vai utilizar os recursos dos próprios florais. Dependendo do que for, a gente pode ver alguma coisa ali de algumas orientações nutricionais e tudo mais. A gente pode também ter esse olhar, tá? Por exemplo, você precisa beber mais água, precisa comer fruta, verdura, legume. Então essas questões são bem básicas, importantes. Agora, sim, limpeza e purificação desse organismo para que todos esses miasmas sejam eliminados. Você não pode ficar nem um dia sem ir no banheiro, quiçá uma semana, tá? Então, é muito grave, sim. Isso impacta todo o teu corpo de uma forma geral. Então, é essencial, é importantíssimo que você faça cocô, que você bote pra fora essas porcarias, tá? Porque literalmente isso atrapalha a tua saúde como um todo, a tua saúde física, a tua saúde emocional. A gente tem produção de diversos componentes no nosso intestino que impactam no nosso emocional, que vão ali a nível cerebral, essa comunicação intestino-cérebro que vão impactar em toda a produção dos neurotransmissores que ocorre lá no teu cérebro, tá? Então, então é todo esse conjunto que você precisa ver. Mas ainda conectando com uma última informação sobre essa pergunta e nessa resposta é que, como eu falei lá no início da live, o intestino está ligado ao chakra básico, e chakra básico é pai. Então, algo aconteceu do teu 0 aos 7 anos que você não teve essa segurança, essa base na tua vida, tá? Então, no momento que você não tem essa segurança, que você não tem essa base, acaba tendo aí uma grande dificuldade dessa sua relação com o seu próprio intestino, tá? Então, essa é mais uma situação que num primeiro momento a gente precisa limpar a miasma para você ir pro banheiro fazer cocô imediatamente, tá? Mas, com certeza, num segundo momento, precisamos também limpar esse DNA, esse pai e mãe que a gente falou ao longo desse encontro de hoje inteiro, tá? Então, também assim, gente, se a gente for resumir, essa é a crença mais forte que eu tenho dentro da estruturação emocional e que eu já tinha antes, e quando eu conheci todos esses estudos da alquimia e dos florais alquímicos, ela só veio, nossa, tipo, bater o martelo, que essa é a questão mais importante. Faça chuva, faça sol, limpe seu pai e sua mãe, né? E é interessante, faça chuva, faça sol, limpe seu pai e sua mãe. Eu gostei dessa frase aqui. Chuva, faça sol, limpe seu pai e sua mãe. Porque sabe o que é interessante? O pai é o sol, a mãe é a lua. Então, faça chuva, a chuva pode ter, de repente vem uns insights, né, gente? Mas eu vou ficar depois pensando nesse insight. Gente, comentem aqui. Gostaram das nossas perguntas? Gostaram das respostas na realidade?
das perguntas selecionadas, gostaram das perguntas que eu selecionei. Também não recebi milhares de perguntas, tá? Então a gente, tanto é que eu fui fazendo aqui de forma bem detalhada as respostas. A gente até realmente tá fazendo uma live bem mais comprida, que eu tenho feito lives mais curtas para ficar mais enxuto. E foram 6 perguntas aqui, mas 6 perguntas que deu pra gente conversar bastante coisa, né? E quanto mais vocês quiserem interagir comigo, vai ser um prazer. De repente a gente faz novamente esse tipo de live de pergunta e resposta. E aí a gente tem a possibilidade de estar ajudando mais, esclarecendo as coisas, tá bom? Então, olha, obrigada aí pelos diamantinhos, né? Falei pra vocês, coloque aí um diamantinho se você tá gostando aí, tá bom? Então, gente, a gente se vê aí nos nossos stories, interajam comigo, vamos bater um papo lá, tá? E me manda no direct se você gostou dessa live, se você quer saber e quer mandar a sua pergunta, de repente a gente fazer aí uma consultoria express ajudando aí no seu caso especificamente, tá bom? Então, obrigada pela presença de todas essas imperatrizes maravilhosas, alguns imperadores que entraram aí, e beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês.